Oi, sou Paulo Marchetti e volto com mais um vídeo a respeito do jornalismo de entretenimento. E neste vídeo eu vou falar sobre transmissão ao vivo. Eu ia fazer um vídeo só sobre transmissão ao vivo, de várias áreas, mas eu resolvi, quando eu comecei a organizar as ideias, o conteúdo, fazer os tópicos, eu percebi que era melhor fazer três vídeos separados. Neste primeiro aqui, vou falar sobre premiações. Vou fazer também um vídeo sobre transmissão ao vivo de eventos esportivos, futebol, Fórmula 1 e outros eventos esportivos em geral, Olimpíadas. E farei um vídeo de transmissão ao vivo sobre festivais de música. E assim é melhor porque aí não preciso correr e, e cada um tem, apesar de ser tudo transmissão ao vivo, cada área dessa tem a sua particularidade, enfim, tem o seu sistema, e cada um faz. São modos diferentes de fazer uma transmissão ao vivo. Então, essa transmissão, esse vídeo, já vou dividir aqui a tela. Esse vídeo eu vou falar sobre o, a mais tradicional festa, que é o Oscar, o Emmy, Grammy. São todos similares, todos têm a mesma estrutura, todos seguiram o Oscar, que é o pai de todos. O Oscar, a primeira vez que aconteceu, a primeira edição do Oscar foi em 1929. A televisão começou a primeira transmissão, só que em laboratório, ainda de forma experimental. A primeira transmissão de televisão aconteceu em 1926. Era só um rosto, PB. Tem isso no YouTube à disposição, mas qualquer dia eu trago esse exemplo. E então começou meio junto. Essa edição do Oscar de 29 premiou os filmes de 27 e 28. E a televisão só foi começar a ter sua produção, as primeiras emissoras, os primeiros programas, na década de 30. Em 36, a NBC, nos Estados Unidos, e a BBC, em Londres, colocaram no ar os seus primeiros programas. E então, assim, a televisão e o Oscar sempre tiveram juntos. E todas essas premiações, o Emmy, Grammy, outras premiações americanas, o Video Music Brasil, o Video Music Awards, que é o americano, o Prêmio Multishow, o antigo Prêmio Sharp, e também o Prêmio Contigo. Eu botei aqui porque o Prêmio Contigo era um prêmio muito importante aqui para o Brasil, da revista Contigo, que era a premiação anual de todas as produções de televisão. Era bastante interessante. E nessa época, tanto do Prêmio Contigo quanto do Prêmio Sharp, como não havia. As festas já existiam em um tempo que não havia TV a cabo, então elas nem eram transmitidas. O Multishow chegou a transmitir alguns prêmios Sharp, que depois se tornou, eu acho que, consequentemente, se tornou o Prêmio Multishow. E o Prêmio Contigo, em algum momento, acabou, infelizmente. Mas eram dois. Esse Prêmio Contigo era bem importante, assim como o Prêmio Sharp nos anos 80. E todos eles têm a mesma estrutura. E premiação é o quê? É um apresentador, convidados para chamar as categorias, os concorrentes e os vencedores. Acabou. Aí floreia-se, coloca música, faz aí as apresentações musicais, às vezes tem, enfim, show de luzes, efeitos especiais, dançarinos, faça uma coisa mais épica, coisa bem que americano gosta, por exemplo, de fazer grandes produções. E tem o Tapete Vermelho, que, que também antecede que é outra produção, que é outra pegada, que às vezes não é nem a mesma equipe que trabalha no Tapete Vermelho, é a equipe que faz a transmissão. Aqui no Brasil, no VMB, por exemplo, eu fiz os primeiros. Eu não lembro se eu fiz um ou dois Tapete Vermelho,
de 98 e de 99, ou só de 99, não lembro. Em 2000 eu saí da MTV, não sei se foram 2 anos ou um ano. E assim, eu não tinha nada a ver, só fiz o tapete vermelho, nunca trabalhei em nenhum VMB. E, então são equipes distintas, mas eu chego lá. Eu quero falar do Oscar, porque eu quero falar, na verdade, da, da transmissão que acontece no Brasil, não da produção do Oscar. Isso eu vou falar, tá aqui embaixo, e vou pegar de exemplo o VMB, que serve, assim, o Oscar, o VMB, como eu acabei de falar, tudo é tudo igual, bem similar. Mas eu quero pegar esse exemplo do Oscar primeiro para falar da estrutura de como é produzir a transmissão aqui no Brasil. Hoje tem o TV a cabo, o TNT transmite ao vivo, a Globo, em canal aberto, é a Globo que transmite com um tempinho de diferença, porque ela não a grade de domingo, a Globo não mexe no Fantástico, então o Oscar não é ao vivo, mas é quase ao vivo, porque tem só um delay assim, de 1 hora, não lembro de quanto tempo. E tem a Globo, TNT, e deve ter alguma outra TV a cabo que faz a transmissão. Antigamente era só a Globo que fazia, porque antes da TV a cabo, tudo. E era sempre um apresentador, o Rubens Evaldo Filho, saudoso Rubens Evaldo Filho, que era a nossa maior autoridade em cinema aqui no Brasil. O Rubens ele é um ótimo exemplo de jornalismo de entretenimento. Ele trabalhava tanto em frente às câmeras quanto atrás das câmeras. Ele era baterista, produtor, redator, pesquisador, ele dá professor, ele escrevia peça de teatro, ele escrevia roteiro, ele escrevia para jornal, escrevia para revista. Ele é um exemplo bastante concreto e a ser seguido do que é o jornalismo hoje, que nada mais é do que eu sempre falo, o jornalismo de entretenimento. O jornalismo de entretenimento eu vejo como o progresso do jornalismo. E o Rubens Evaldo Filho cai como uma luva, como um grande exemplo do que é essa área. Bem, aí no Brasil, você ou qualquer outra emissora do mundo, o que acontece? A própria produção do Oscar, que é a associação de cinema lá de Hollywood, que faz toda a transmissão, toda a parte técnica e vende os direitos de transmissão. Então aí as TVs do mundo inteiro compram esses direitos e aqui no Brasil, como eu falei, Globo, TNT transmitem. E uma vez que você compra o direito de transmissão, você precisa fazer toda a produção para essa transmissão, que parece ser pouca coisa, mas é gigante. Você vê ali um casal, um apresentador, uma apresentadora e um comentarista, um cenário, 2 cadeiras, e pronto. E você vê e fala, é facinho. Não, é uma produção bastante que precisa de verba e, e ela é bastante complexa até, porque é um trabalho de mais ou menos 2 meses, e aí você precisa, no caso da TNT, por exemplo, que não tem estrutura nenhuma no país, precisa alugar estúdio, precisa contratar uma equipe, terceirizar. Então, assim, no caso da Globo, ela tem toda a estrutura, mas precisa-se de um estúdio, esse estúdio é, precisa de câmera, tudo, produção, mas eu chego lá, primeiro eu quero falar da Bíblia. Você recebe uma Bíblia da transmissão, do, de tudo que vai acontecer. Eu não lembro quantos blocos são, mas eu vou arredondar aqui, vamos supor, uns 15 blocos, mais ou menos, são acho que 3 horas de transmissão, são mais ou menos isso aí, uns 15 blocos. Aí nessa Bíblia vem o tempo de cada bloco, o tempo de cada intervalo, 14 intervalos, o tempo exato, mesmo que seja 2:37, os tempos quebrados, eles são respeitados. E nos blocos, nessa Bíblia, tem tudo que vai acontecer, as categorias, é como se fosse um espelho, um roteiro, um guia do que vai acontecer na ordem certinha, qual a primeira categoria vai ser chamada.
os concorrentes, os filmes, os atores, as produções, os roteiristas, enfim, todo mundo que é envolvido na transmissão. Então, a produção pega essa Bíblia, aqui, quando fecha o contrato, ok, aí chama um roteirista, chama um redator, roteirista, para, se precisar de fazer mais pesquisas, faz, e a produção começa a correr atrás do local, do estúdio, da equipe de produção, equipe técnica, e tem o tapete vermelho, às vezes a emissora compra também a transmissão do tapete vermelho, aí estica mais uma hora, às vezes não, só vai direto para a transmissão da festa. E então entra-se a produção, enquanto o roteiro, há uma leitura coletiva de todo mundo que vai trabalhar nessa transmissão dessa Bíblia. E aí o roteirista e redator, por exemplo, aqui no Brasil sempre tem a entrada e saída de blocos para se comentar, e, enfim, o apresentador e o comentarista falarem a respeito da festa, comentar os ganhadores e que vem, que vem pela frente em relação à entrada de bloco, né, o que vai acontecer e tal. E então essas entradas precisa de texto, precisa fazer uma redação, precisa de teleprompter, e porque é muito nome, é muita data, nome de filme, nome de ator, nome de... São muitos nomes numa transmissão de Oscar, ou qualquer transmissão dessas musical. Então, o redator começa a já fazer também uma pesquisa e levantar mais dados e informações. Costuma-se fazer VTs frios, genéricos, a biografia, a história daquele filme, a biografia de tal diretor, para deixá-los na manga, caso caia o sinal, porque isso pode acontecer. Ali, de repente, uf, a tela fica preta, cadê o sinal do Oscar? Você não sabe o que fazer, volta para o apresentador, aí você não sabe se vai demorar, não vai. Se demorar, você tem esses VTs na manga, esse conteúdo extra que você pode chamar, além de um intervalo tal. Aí, nesse intervalo, põe essa vinheta, dá uma esticada no intervalo que seria de 2 minutos, põe umas vinhetas ali, umas coisas a mais, que deixa ele com 3 minutos, mas, de qualquer forma, vai ter que voltar para o estúdio. Aí, esses VTs, eles servem de apoio nessa situação. Uma vez locado o estúdio, aí precisa contratar o apresentador, precisa contratar o comentarista, pessoal do switcher, os câmeras, todo o equipamento, luz, se precisar, se o estúdio não tiver, porque tem estúdio que você aluga e só tem o grid, então você precisa trazer o equipamento de luz, o iluminador, o seu assistente, ver se tem ou não mesa de luz, aí tem que ver todo o aparato que o estúdio... É claro que você, como produtor, vai dar preferência para o estúdio que já tem toda essa estrutura, porque você vai precisar de maquiador, figurino, são 2 apresentadores, então tem que fazer a maquiagem, o cabelo, o switcher, tem toda essa parte técnica de transmissão, que é o sinal, a antena, e então tem eu estou tentando lembrar o número de profissionais, mas olha o tanto de gente, a equipe técnica, aí tem a cenografia, como vai ser nessa primeira reunião, nessa primeira leitura, o cenógrafo, a pessoa que vai fazer a cenografia, já está na reunião, então já se define qual a linguagem, como que vai ser, tendo o local, obviamente. Aí fechou o estúdio, ele vai lá, tira as medidas, o que vai ser, enfim, vai ser um painel colorido, vai ser cortina. Isso se define com a cenografia dentro da verba que a direção de produção vai oferecer para a área de cenografia. Aí vai ter o contra-regra no estúdio, vai ter o assistente de estúdio,
a iluminação, o assistente, tanto o iluminador quanto o assistente vão ter. A gente está falando de duas pessoas, então vai ter duas câmeras cruzadas, né, uma para cada, e mais uma geral. Então são três câmeras. A câmera da apresentadora vai ter um teleprompter, então vai ter pelo menos três câmeras no estúdio, o áudio, vai ter o redator, o operador de teleprompter, o áudio vai ter vão ser dois áudios que você recebe, claro que o sinal do Oscar, o áudio original, e o áudio original e o áudio do estúdio, dos microfones lapel, o boom, enfim, o que eles forem usar para o apresentador e para o comentarista. E verba de produção, porque tem camarim, e aí tem que ter um café, tem que ter água. Você contrata o estúdio, você tem a cozinha, tem uma estrutura para isso, tem os banheiros, tudo, mas você tem que entrar com papel higiênico, você tem que entrar com todo o material extra que vai ser usado durante a transmissão. Então vai ter, tem um motorista, aí tem essa parte que eu falei de alimentação. Então você imagina um switcher 4 mais 7, a gente está falando o quê? Estou falando de umas 40, 35, de 30 a 40 pessoas envolvidas, direta e indiretamente, nesse tipo de transmissão, que é só pegar o sinal, seja M, seja Grammy, você só pega o sinal e, e faz essa. E tem todo esse aparato, toda essa estrutura por trás de um casal sentado, um cenário atrás, luz e tal, e você. Quem é leigo nem imagina que seja isso. É, tanto de tanto do que é preciso para fazer esse tipo de transmissão. E o redator, o roteirista, tem que fazer pesquisa. É um trabalho puro jornalismo, né? E, e tudo que se usa para as ferramentas, como eu sempre digo e eu gosto de frisar, as ferramentas usadas no jornalismo tradicional também são usadas numa transmissão dessa, de premiações, de ferramentas de trabalho, né? De premiações, enfim, esportivas e de festivais, tudo se mistura. Nessas produções todas, existem jornalistas dentro da produção de reality show, de série documental, de transmissão de Oscar, de transmissão do VMB, de transmissão do Lollapalooza. Sempre tem jornalista envolvido, seja na parte de direção, na parte de texto, na pós-produção. Você é comum encontrar jornalista. E isso não de agora, isso já desde os anos 90. Na MTV mesmo, sempre teve jornalista envolvido. Eu dei um dos exemplos, o segundo exemplo que eu dei de série documental, que eu falo do Cavaleira.doc, falo lá, o Vlad, que fez que eu chamei para fazer o roteiro dessa série, ele, na época, ele era repórter câmera do Cidade Alerta. Veja bem, jornalista clássico, diploma de jornalista, e trabalhando na área de entretenimento informativo. Mas voltando aqui, então, para a transmissão, precisa-se, então, de todo esse aparato, de toda essa estrutura para transmitir simplesmente essas 3 horas de Oscar. E você vai precisar também como eu falei, vai ter uns VTs frios, você vai ter, que eu não botei aqui, vai ter uma equipe de pós-produção, você vai ter que chamar um editor. Esse vídeo depois ele vai ter que passar pela sonoplastia para nivelar os áudios, deixar tudo pronto. E, enfim, tem toda essa estrutura para que se faz uma transmissão de um sinal que simplesmente se recebe o sinal e você tem que acompanhar. E tem estrutura, claro, importante falar, e não menos importante,
da pessoa que faz a tradução simultânea. É uma cabine, é um equipamento especial, um microfone, a pessoa tem que ter uma. Aí tem um canal de áudio dela, tudo isso aí porque você recebe o sinal limpo e você coloca, precisa colocar o GC, você faz um videografismo, você tem que fazer as vinhetas de saída e entrada de bloco, o início da transmissão, o nome da apresentadora, do comentarista, outros nomes que possam aparecer e que não é o sinal original que põe o GC, então precisa também ter um pacote gráfico para essa transmissão. E envolve, você vê, é uma produção grande e significativa que dura, como eu falei, em torno de 2 meses. No caso do VMB e de outros, até mesmo do Oscar, também vale, como assim, vamos produzir, as pessoas que produzem o Oscar, que fazem o Video Music Brasil, o Oscar, no caso do Oscar, ele tem um local, é sempre aquele teatro, já tem toda uma infraestrutura, eles conhecem bem, já sabem. O Beabá já tem uma Bíblia, já sabe as câmeras, os locais, isso tudo já tem mastigado. No caso do VMB e outras premiações, às vezes muda de local, então muda-se a estrutura, muda-se uma série de coisas, inclusive de bastidor, parte técnica, tudo. Mas uma vez que, ok, vamos fazer uma premiação, vamos produzir uma premiação, então você vai atrás primeiro do local. Botei essa lista aí, você vai ver que é grande, é uma produção épica, e uma produção que às vezes começa dependendo do. Uma vez eu vi o Zico Góes, que comandou também a MTV em um período, ele dizendo de forma engraçada, irônica, que assim que termina o VMB, no dia seguinte, o próximo já começa a ser pensado, que é como o carnaval, né? Termina o carnaval e no dia seguinte, uma semana de folga e depois já está a escola já pensando no desfile do próximo ano. O VMB, esses prêmios todos, prêmio Multishow e outros que existem, é dessa forma, você já começa a elaborar e pensar no que vai ser já na sequência, mas e começa a se pegar firme mesmo nos faltando 6 meses, 4 meses, aí já começa a fazer visita técnica, uma série de coisas já que a equipe de operações, principalmente, já começa a se preparar. Então, primeiro é definir o local, ver a estrutura do local, e definido o local, começa-se a pensar no roteiro e na redação, assim como também começa-se a pensar no cenário. A equipe de cenografia vai ao local, vai medir o palco, a profundidade, vai ver a estrutura que tem, o teto, pé direito, todas essas medidas necessárias, e vai ser um cenário único, vai mudar o cenário, aí tudo isso aí é nas primeiras reuniões de produção, isso começa a ser definido. E aí tem a direção de produção que vai definir, vai ficar com o orçamento na mão, vai definir quanto cada área vai gastar, porque olha a lista, olha quantas frentes são necessárias numa produção dessa. Pacote gráfico, produção de participantes, produção de convidados, produção de camarins, produção do palco, produção de logística, produção de som do local, produção de cenário, equipe de iluminação, equipe de áudio dos shows, das apresentações ao vivo, equipe de áudio da premiação, os microfones e tudo, os convidados e apresentador, enfim, equipe de vídeo, as UMs, né, as unidades móveis e a equipe de operações que toma conta de toda essa parte técnica, incluindo antena, receptor, sinal. Além dessa equipe, tem a equipe de pós, porque é preciso fazer, você determina as categorias, então você precisa fazer todo o pacote gráfico, não só para o vídeo, mas assim, os envelopes, os cartões, a logomarca daquela edição, tudo isso
o setor de, enfim, da emissora que cuida dessa parte visual começa a trabalhar em tudo, nas vinhetas, em tudo, porque você percebe que não só no VMB, mas em todas essas premiações, quando vai um VT de alguma categoria, algumas vezes acompanha a locução. Às vezes não, é só o VT ali com uma cena e tal, e tem VT que acompanha a locução. Então você, além de produzir o VT, você precisa fazer também a locução para aquele VT. É tudo muito detalhado, é muito detalhe, é muita coisa para se pensar durante a produção de uma festa dessa. No pacote gráfico não pode faltar nada, são GCs, porque, primeiro, assim, faz tudo, inclusive os nomes que vão entrar, de quem ganha, de quem apresenta, de quem aparece no vídeo, tudo. E também a equipe deixa à disposição no equipamento do switcher a fonte usada para essa linguagem, para os nomes. Porque caso apareça alguma coisa de última hora, ao vivo, não se sabe o que acontece, o operador de GC ele pode bater um nome, pode bater alguma coisa ali na hora, sem fugir da linguagem determinada para a edição. Então, existe uma equipe grande de pós-produção que faz todas essas vinhetas de categoria, precisa-se de roteiro para fazer essas edições, inclusive de Oscar, você vê aqueles VTs de homenagem, você precisa fazer pesquisa de imagem, precisa achar, por exemplo, no Oscar, vai ter a categoria melhor som direto, alguma coisa assim. Você precisa, quem for achar os trechos, precisa botar um trecho significativo daquela categoria. Vai falar da melhor atriz, precisa pegar uma cena legal, mesmo que seja de 10 segundos, mas que seja uma cena significativa do filme, em um momento bacana da atriz. E assim como a categoria fotografia, pega assim um quadro bacana, um enquadramento legal, uma cena bacana do filme que possa resumir essa fotografia em 10 segundos. Então, o trabalho é minucioso, assim, inclusive nessa parte a equipe de pós-produção, que também, enquanto a outra equipe, todo mundo trabalhando junto. Então, são todas essas partes. O roteiro e a redação começa a trabalhar em cima das categorias, determina-se quem que vai apresentar e começa a levantar nomes de quem pode participar, de quem pode chamar as categorias. Aí entra em contato com no exemplo que é o VMB, entra em contato com as gravadoras, com os escritórios, para convidar os artistas. O Caetano Veloso pode, o Charlie Brown Jr. pode, então fecha a data. Todos os escritórios, todos os empresários, quando tem essas premiações, eles fecham a data, trancam a data, como dizem, para não ter show, para não ter nada. O evento, o compromisso no dia é da premiação. Então, começa-se já a pensar as ideias, colocar no papel para quem que vai chamar, qual categoria, qual casal a gente vai chamar, enfim, quem que vai apresentar, é uma grande discussão isso. Na MTV houve, acho que em 99, o Cazé apresentou, mas até então, 95, 96, 97, 98, se eu não me engano, essas 4 edições, não tinha VJ, nenhum VJ apresentou o VMB. Isso incomodava, claro, óbvio. Por que não valorizar os apresentadores da casa? Por que chamar outras pessoas de fora? E, então, há uma discussão gigante de quem vai apresentar e por que aquele nome vai ser chamado. E também a mesma coisa acontece com quem for chamar os concorrentes, quem for chamar as categorias. E fecha-se também. Então, assim, uma produção detalhada de fechar, então, ok, no escritório, inclusive, pô, ele pode vir aqui, dá para trancar a data um dia antes, para poder ter um ensaio geral, ele pode participar, o artista pode participar do ensaio geral,
tem toda essa conversa que acontece nessa parte da produção de convidados, dos participantes, né? Dos artistas. Quem que vai tocar? Também é uma grande discussão de bastidor. Não, não, eu quero a gravadora chegar lá e falar, não, eu quero o meu artista. Não, mas é ele que tá, é aquele que está arrebentando, aquela música está tocando pra caramba no rádio, vamos fazer uma brincadeira. O primeiro VMB teve Gilberto Gil com Nação Zumbi, né? Chico Science Nação Zumbi com Gilberto Gil. Teve o Titãs com Sepultura. Teve uns encontros bacanas. E, então tem que se pensar nisso, há uma discussão gigante sobre isso, não é uma coisa do dia para a noite que o diretor ou a direção da emissora vira e fala, ah, não, eu quero que Metallica toca. Não, peraí, pode, não pode, gravadora, tem... Ixi, olha, por isso que se começa a discutir uma premiação dessa 6 meses antes. Não dá para fechar tudo isso que eu estou falando em 2, 3 meses. É impossível. Inclusive, a visita técnica, uma vez fechado o local, a equipe de operações começa a também fazer várias idas ao local para ver cabo, para ver onde as OMs vão estacionar, com quantidade de cabo, antena, recepção do sinal, que mais? As câmeras, cabeamento de todas essas câmeras e, enfim, uma infinidade de coisas, os microfones, isso que é tudo número gigante, assim, é tudo coisa muito muito épica mesmo. Microfone, por exemplo, a gente vai falar de áudio. Eu não quero, eu não quero pular. Peraí, vamos voltar aqui só para eu terminar. Então, tem essa produção de participantes e produção de convidados. A produção de convidados também é uma coisa à parte, é uma equipe à parte que vai convidar as pessoas que vão assistir no teatro e vão marcar o local. Aí são executivos de gravadora, são os próprios artistas que concorrem ou não. É, eles vão, tem como executivos não só de gravadora, mas produtores, donos de estúdio, todo mundo que, de certa forma, é ligado direta ou diretamente ao mercado fonográfico, aos artistas, todos eles estarão presentes ali. E os compromissos também, o gerente do banco, ao executivo daquela empresa que é parceira da emissora, então tem tudo isso. E aí os locais são determinados, né? Você chega e senta em qualquer lugar, não. Tudo numerado, que nem cinema, você tem lá o ticket com a fileira e o número. Os artistas que concorrem, eles sempre ficam mais à frente do palco, óbvio, mais perto do corredor, para facilitar, caso vençam a categoria, para sair, para caminhar. Tudo isso é ensaiado, operações, aí vai ter lá a câmera, como se vê, né? Vai chamar o concorrente depois que aparecer o VT do, dos concorrentes e tal, põe lá um quadro, mostra-se todos os candidatos, né? 4 ou 5, e cada câmera você vê, são então 4 ou 5 câmeras que estão com o estabilizador e com a pessoa em quadro. Quem ganhar, levanta e a câmera acompanha. Essa coisa da câmera acompanhar, isso tudo é ensaiado. E aí o cara vai passar pela câmera, ela vai virar, vai mostrar o palco até a cor, vai virar o quê? Para a direita, vai virar para a esquerda, isso tudo tem que estar pensado. O assistente de câmera vai segurar o cabo, pode perceber numa transmissão toda essa movimentação. Nada passa batido pelo roteiro, nada passa batido. Não acontece improviso. É praticamente impossível. Acontece uma vez ou outra, mas em eventos desses que eles são tudo muito bem cronometrado, tudo muito calculado, então é difícil acontecer imprevisto, cadê o concorrente? Ele está lá no fundo, no escuro, não. Não, já se sabe tudo o que vai acontecer. Durante quando tem um bloco acontecendo, já tem gente batendo o roteiro para o bloco seguinte, cadê
o artista, cadê o concorrente, quem que vai apresentar, o apresentador tem que estar aqui. É uma movimentação de bastidor, que eu fiz isso em duas edições do VMB, não lembro quais, de bater, cadê, ó, precisa estar aqui o apresentador, ele vai entrar pela direita, o outro vai sair, não sei o que, o artista, pô, ele acabou de receber o prêmio, ou ele volta aqui, ele vai sentar. Existe por isso que eu falei aqui, produção de logística, porque é necessário que aconteça tudo isso. A produção de camarim para os convidados e para as bandas e para o apresentador. Então, tem à disposição, atrás do palco ali, tem, vou chutar, às vezes 4 camarins, 5 camarins à disposição para cabelo, para maquiagem, porque às vezes quando o convidado vai apresentar uma categoria, ele vai pronto já, claro, mas é bom dar um tapa, passar pelo figurino, ver está tudo em ordem, não, vamos tirar um pouquinho mais aqui o brilho da testa, então põe um pouquinho mais de pó, ver o cabelo, legal. Então precisa ter essa estrutura de camarim, e a produção de camarim é gigante, porque é secador, é maquiagem, todos esses produtos, lenço, todos esses pequenos detalhes. Então tem uma equipe de maquiagem e figurino que senta para ter a sua conversa, para virar para a direção de, de produção e falar: olha, a gente precisa disso aqui, para o que vocês querem, para o que o projeto necessita. Tem a produção de palco, que aí se mistura, tem que é a cenografia, e tem a produção de palco, que é dos shows. Então, também há uma movimentação intensa dessa parte atrás do palco, porque como muda o cenário, então puxa esse tapume para cá, pega o outro, então parece uma coisa, é bem parecido com a escola de samba, quando entra um carro, sabe, tem toda uma logística também para os desfiles de carnaval, de entra e sai o carro, põe a pessoa, é a mesma coisa atrás do palco em um evento como esse, que que mistura-se várias produções técnicas trabalhando juntas ao mesmo tempo, só que cada uma em uma área diferente. Então, então você tem que bater, tem lá o papel, qual que é o cenário que a gente vai usar para quando aquela pessoa for tocar aquela música, qual cenário vai ser usado para quando entrar a categoria X, qual palco, às vezes tem 2 palcos. Isso tudo tem que estar muito bem detalhado para para toda a parte técnica e para todas as frentes de trabalho. E a produção de logística, como eu falei, ela ajuda nessa dinâmica de entra e sai, quem que fica, quem que vai. Tem uma preocupação muito grande também, claro, com a premiação, os envelopes, o prêmio. Imagina você pegar o prêmio, estão chamando categoria, a melhor fotografia, você pega um envelope de melhor atriz. Então tá tudo separadinho, numa estante, tudo bonitinho. Tem gente que só toma conta disso, não faz mais nada além de tomar conta dos prêmios e dessa logística de entregar o prêmio certo, enfim, o envelope certo, o cartão certo. É conferido, claro que algumas pessoas da produção, nem todo mundo que trabalha na produção dessas premiações sabe o que. Eu nunca soube de nenhum vencedor do VMB. Isso ficava só ficava com só umas 2, 3 pessoas da MTV sabiam disso, até porque tinha alguém que tinha que escrever o nome do vencedor no envelope. Então eram pouquíssimas pessoas. Tem a produção então do som do local, porque quando vai alguém apresentar ou vai alguém tocar, quem está lá assistindo no teatro também precisa escutar o que está acontecendo. Então tem o som local de lá, tem o som que, que você manda o sinal que vai aparecer na televisão lá com o LR, né, os 2 lados e tal, que você vai escutar todo mundo, todos os microfones. Só que para a produção lá dentro são 2 coisas distintas. A equipe que cuida dos artistas ao vivo, da música que é tocada ao vivo, e a equipe que toma conta dos apresentadores e
repórteres, enfim, tudo. É muito microfone, é muito. Porque, por exemplo, entra, ainda mais quando é microfone no púlpito e tal, é mais fácil, ok, mas tem premiação que é o microfone de mão. Então, por vezes ali entram dois convidados, vamos chamar aqui a categoria tal, não sei o quê. Aí termina a premiação, tudo, aí eles saem com esses microfones, os ganhadores falam tal, eles saem com esses dois microfones, mas quem for entrar precisa estar com o microfone na mão. Então, às vezes, tem caso que, sei lá, tem 20 microfones à disposição, 25 microfones à disposição, lapela, boom, de mão com fio, de mão sem fio. Tem que estar numa situação dessa, tudo pronto e preparado para qualquer emergência. E, e aí uma mesa de som para todos esses microfones, imagina. Então aí cola-se fita para distinguir aí cada área a sua tem os microfones azuis, tem os microfones laranjas, tem os microfones verdes, com a fita verde, aí tem o 1 verde, o 2 verde, o 7 amarelo, e aí é a equipe de áudio que toma conta disso. Qual o microfone que está na mão dele? Não, eu estou dando para ele o 7 amarelo, que ele vai falar, que é essa menina que vai falar. Tá bom, o cara já sabe que é o 7 amarelo e o 5 azul que vão entrar no palco os microfones. Então, é tudo muito, tá vendo? É muito detalhe, é, tem que estar muito atento a tudo isso. Né? Inclusive, a iluminação muda-se muito, principalmente na questão da música ao vivo, cada música tem um desenho de luz diferente. Na premiação, geralmente, não, é uma luz só para as pessoas chegarem ao púlpito, fazer a apresentação. Então, fica uma luz difusa, assim, que, enfim, preenche todo o espaço e tal. E, e essa iluminação de cada apresentação. Então, às vezes, também precisa-se de duas mesas de luz, aí, uma mesa gigante, aí cada equipe, cada emissora, enfim, cada local e cada técnico vai determinar o equipamento necessário para usar tudo isso. Aí, bom, a equipe de vídeo é gigante, você pode botar aí sei lá, de 12 a 18 câmeras numa produção dessa, porque você tem duas, três câmeras no palco, você tem duas gruas, e você tem todas essas cinco, seis câmeras que ficam embaixo para acompanhar os concorrentes, todas elas com Steadicam, com estabilizador. Aí tem as câmeras do tapete vermelho, que às vezes, terminado o tapete vermelho, elas entram para o teatro e vão ser usadas já. Elas tiram o cabo ali de fora, entram no teatro, cabeiam para. Põe o cabo para usar de outra forma. Tem câmeras que ficam no mezanino, no caso do Oscar, que acho que tem o mezanino, tem câmeras que dão plano geral. Enfim, você vai ver, é isso, de 10, 12, 18 câmeras, uma transmissão de futebol. Chego lá, tem mais ou menos isso, umas 18 câmeras. Então é muito trabalhoso isso. A mesma OM de áudio, mas também pode ser que seja preciso utilizar duas OMs de áudio. Uma só para fazer os shows e outra só para os apresentadores, enfim, para esses microfones todos. E os shows são assim, porque os shows eles são complicados. Cada artista, cada banda vem com uma formação diferente. Tem banda que tem percussão, baterista, backing vocal, tecladista. Tem banda que é só guitarra, baixo, bateria e acabou, não tem mais nada. Tem banda que tem dois violões. Aí tem o encontro, como eu falei, o Titãs com Sepultura, imagina. Aí você tem ali três, quatro guitarras. Aí tem premiação que junta todo mundo no final, e você vê lá cinco, seis guitarras, três baixos, né, duas baterias, três baterias, dois sets de percussão. É uma loucura também. Então, é normal ter duas UMs para áudio, para essas situações, e vão ter 8 apresentações ao vivo, sei lá, 6 apresentações ao vivo, 5. Então você tem um desenho
de mesa para cada uma dessas apresentações, um desenho completamente diferente. Tem um artista que é voz feminina, o outro é uma voz masculina grave, e tem os backing vocals. Tudo isso é muito detalhado, é muita coisa, é, são muitas frentes de trabalho juntas. É uma engrenagem como um relógio, nada pode dar errado. E aí, do, da UM, sai o sinal que vai para o switcher e que vai lá para, enfim, para o departamento de transmissão, e põe-se o sinal no ar. Geralmente existe uma equipe, essa equipe do switcher, que recebe o sinal, sempre tem um apresentador stand-by, sempre tem, como eu falei, VTs frios, para também, se caso aconteça de cair o sinal, tem um cenário pronto, tem um estúdio pronto, mesmo que seja pequenininho, pronto para algum apresentador que fica lá na emissora assistindo, ao vivo, né, fica lá assistindo, no camarim e tudo, quietinho, ou no switcher mesmo, e se precisar entrar, ele se posiciona, ó, o sinal caiu, não sei quando volta, tá ruim o negócio aqui, vai mandando bala aí beleza, o apresentador, a apresentadora que estiver na emissora, vem com esses VTs frios, vem com outras informações, às vezes, enfim, com videoclipe, dependendo da emissora e da premiação, tudo pode acontecer, mas precisa-se ter esse plano B, esse roteiro B, para essa situação de queda de sinal, de queda de equipamento, de alguma falha técnica, que isso acontece. Teve aquela falha técnica famosa do Caetano, o Caetano no VMB, que ele e o David Byrne, que o microfone não estava funcionando, e o Caetano fala, põe essa porra para funcionar, né? Uma coisa assim. E na verdade, me contaram depois, eu não trabalhava mais na MTV, mas me contaram que era por causa de um botão. Tinha um microfone lapela aberto de alguém que já tinha passado pelo palco, não estava usando naquele momento, mas o microfone ficou aberto. Ninguém escutava o sinal dele, mas só o fato do receptor dele estar ligado já atrapalha. Até alguém descobrir, não, isso demorou, eu não lembro, um minuto, tudo muito rápido, né, ao vivo, até alguém descobrir, e foi um botão, multa esse microfone aí, multaram, deram um mute no microfone, e pum, voltou toda a estrutura lá para a apresentação do Caetano com o David Byrne. Então, tem que estar todo mundo ligado muito, o roteirista, o redator, o tempo inteiro está na UM também durante a transmissão, batendo com o diretor, batendo com a produção, tudo que acontece. E aí tem o roteiro técnico, que a partir desse roteiro de conteúdo das ações, aí se faz, como eu falei, os roteiros técnicos, inclusive para quem está tomando conta da plateia que está no teatro, porque saiu enfim, aquela banda que ganhou, 5 integrantes saíram, aí não pode ficar aquela fileira, aquelas 5 poltronas que estão bem na frente do palco vazias. Então, pega-se a figuração, coloca lá. E aí, no próximo bloco, tira a figuração e a banda volta, sabe? Então, tem toda essa logística e todo mundo com o seu roteiro, não só esse roteiro de conteúdo, tudo, mas com o seu roteiro determinado para a sua área. Então, é um trabalho gigante, épico, que traz muita experiência, muitos causos. Todo mundo que trabalha em produções assim costuma-se ter muita história. Costumo dizer que, inclusive, falam que muita gente, pessoal, por exemplo, na MTV, quanta história da MTV, cada pessoa que trabalhou na MTV, principalmente naquele começo, até 97, 98, por exemplo, tem muita história. Cada pessoa é um livro, que é muita coisa envolvida. E como se vê, quero voltar antes de encerrar essa apresentação a falar do jornalismo de entretenimento e do forte trabalho de jornalismo que é uma transmissão dessa. Não só
para quem faz o conteúdo, para quem faz a parte criativa, o roteiro, o texto, tudo, mas toda essa parte técnica também é trabalho que acontece no jornalismo, como eu vou mostrar nos outros vídeos de transmissão, como é uma transmissão de Olimpíadas, uma transmissão de futebol, uma transmissão de Fórmula 1, até uma transmissão da posse do presidente, que tem todo porra, é gigante também, precisa de toda essa estrutura bem parecida com a que eu disse agora do VMB, o Oscar, o M, que tem toda essa gigante, né? Não dá nem para parei aqui para pensar, mais de 100 pessoas, fácil, fácil, 200 pessoas, não sei, direta e indiretamente, que trabalha num evento desse. É bem isso mesmo, uma média de umas 150 pessoas, sem, sem dúvida. E o jornalismo, ele é muito presente nesse trabalho, nesse tipo de trabalho. E porque o entretenimento informativo, ele, como eu já disse, ele é levado a sério, ele precisa ser levado a sério, e não dá para comer bola em informações, nem para quem transmite o Oscar, está no estúdio comentando, não pode dar informação errada, assim como num VMB, num prêmio Multishow ou qualquer coisa similar, também não pode passar informação errada. Então, trabalho da parte criativa, da parte técnica e da parte de produção tem que ser muito bem, muito bem planejada e muito bem pensada. Então, venho depois com mais um vídeo sobre transmissão. Espero ter ajudado para quem gosta do assunto, para quem gosta principalmente da parte técnica, porque esse tipo de trabalho é pura operações, câmeras e cabo, sinal. Para quem gosta dessa parte, é um trabalho riquíssimo. Eu espero que, então, tenha ajudado a esclarecer alguma coisa, pelo menos, em relação a esses bastidores, a essa produção. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Um abraço.